Oi, gente! Como que vocês estão? Vamos de mais um podcast. E pensa, gente, o podcast de hoje vai ser top demais, porque tem aqui do meu lado meu marido, meu amor de vida, Vanderlei. E tem um casal que eu amo demais, gente. É um casal que faz parte da minha vida, que é a minha irmã, minha mana Paola, e também o meu cunhado Felipe. Gente, a gente vai falar sobre um assunto muito importante e eles estão aqui direto, sabe da onde? De Portugal. Pois é, internacional. Internacional. Olha que chique. Hoje no podcast, gente, temos um casal internacional para nós falarmos sobre como que é morar em outro país. Eles estão lá tem 3 anos que eu não via eles, e eles estão aqui, vão embora hoje, eles estão partindo para nossa cidade natal, lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e depois eles, essa semana mesmo, voltam para Portugal. E eles vão dar várias dicas, orientações, vai compartilhar a vida deles lá em Portugal conosco. Por isso, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, que temos aqui muitos vídeos, muitos podcasts, com muitos convidados especiais. Dê o seu like se gosta desse tipo de conteúdo e também compartilha, sabe aquela pessoa que você sabe que tem vontade de morar em outro país, principalmente em Portugal, que eles vão falar sobre isso, muitos brasileiros estão indo para lá. Já compartilha para eles estarem assistindo. Então, bora lá, amor de vida. Lá. Já fala um pouco e depois eles vão se apresentar. É isso aí. Inclusive, você que está no canal, qualquer dúvida que você tiver, faça a pergunta que vai ser respondida. Qualquer dúvida que você quiser saber, que de repente não vai ser falada aqui, mas você ficou no ar, pode fazer sua pergunta aí que ela vai ser respondida para você, para tirar qualquer dúvida em respeito de documentação para lá, como é ver, e aí assim sucessivamente, tá bom? Bora lá! Se apresente, fica à vontade. Meu nome é Paola, tenho 31 anos, moro em Portugal, vai fazer 3 anos, faz 3 anos mês que vem, dia 17 de abril, e hoje em dia lá em Portugal trabalho como assistente administrativa de uma grande empresa. E assim, ter ido para Portugal foi assim uma experiência muito boa e um impacto muito grande também na minha vida, né? Mas graças a Deus, no decorrer do podcast, nós vamos conversar, vamos falar como que foi, como tem sido, e é isso. Bora lá, cunhado. Vamos lá, prazer, meu nome é Felipe, também tenho 31 anos. A gente vai fazer 3 anos de Portugal, mesma idade que a gente faz de Portugal, a gente também faz de casamento, né? A gente se casou e fomos logo em seguida para Portugal. Doideira, hein? A primeira experiência nossa convivendo juntos já foi em outro país. E acompanha conosco aí. Poxa, legal. Muito bom. E assim, começando a falar, vamos começar do início, né? Porque, assim, tem que ter coragem. Eu falo assim, eu particularmente, eu sou mais medrosa, né, amor de vida? Acho que se dependesse dele, a gente já tinha largado tudo e ido pra lá também. Vamos embora. Aquilo que eu tava falando, surgiu uma possibilidade muito grande, que eu comentei com vocês em casa, né? Uma proposta que a empresa que eu trabalho fez, e eu conversei com a Priscila e, assim... A condição, ela surgiu. Sim. Tranquilamente. E eu conversei com a Priscila, mas a Priscila, nós temos alguns projetos também que está em percurso, pesou muito. Mas eu, na mesma hora, já falei, bora lá. Agora quer ir embora para a Europa, a oportunidade é essa, surgiu e é agora, de imediato. E ela, como assim? Aquele jeito dela, né? Como assim? Que é isso? Mas não... Tudo tá no controle de Deus, tudo tem um tempo, né? Você tinha comentado com eles isso? Em casa. Que eu nem comentei com eles, gente. Olha isso, acabei de ficar sabendo ao vivo e a cores. Ela tava no trabalho. A fofoca do dia. Ela tava no trabalho, né? Que vocês chegaram antes, né? E aí a gente conversando lá, quando ela tava tomando café, e eu toquei no assunto a possibilidade que surgiu pra gente, né? Mas diferente de vocês, que foram assim... sem rede de apoio, tudo. Claro que hoje nós temos uma pessoa lá que ajudou muito, o contato da gente, mas hoje nós teríamos uma rede de apoio totalmente. Vocês já estão lá 3 anos, já sabem já como é que funciona tudo, então para nós seria mais flexível, né?
ao contrário de vocês. É, Né? porque para mim, assim, foi bem difícil de falar assim, vamos largar tudo e vamos, porque eu tenho a minha profissão, tenho o meu trabalho que eu filhos. tenho dedicado Escola até das pelas crianças, crianças, né? até pelas crianças ainda é menos. Por quê? Porque eu sei que lá eles vão ter uma excelente Sim, educação. sim. Então, assim, a questão mais é pessoal minha, não por eles, porque por eles eu sei que vai ser muito bom para eles crescerem em outro país, é uma outra estrutura, é uma até, diferença, né? até mesmo porque, como você também veio de Volta Redonda para cá, se adaptar, então ficou aquela verdade, experiência, teve que levou um tempo para se adaptar. Então, imagina você saindo do seu país, porque aqui nós temos só dar uma ligada, temos contato, né? A família tem, querendo ou não, tem família aqui em Volta Redonda. Lá não, né? A gente está saindo totalmente de um. Né? É uma coisa que a gente sempre fala, a zona de conforto. Sim. E vocês, assim, difícil. foi uma doideira, né? Porque, assim, de imediato. Eu lembro até quando eu vi a Paola conversando com a Priscila, né, a respeito de estar indo pra lá e alguma coisa tinha saído do controle do contato que vocês tinham lá. Verdade. Aí foi aonde que entrou, vou citar o nome dele aqui, que é um grande amigo da gente, que é o pastor Misael que tá lá. Eu falei, eu vou ligar pra ele e vou pedir informação. Aí eu liguei pra ele, pedi informação pra ele de como que era. E assim, ele foi sensacional, Paula e Felipe, porque eu lembro que ele falou assim, para tudo, me dá o telefone da sua cunhada, eu vou ligar pra ela. E eu falei, você não se importa, pastor? Ele falou, ainda não. surgiu outras pessoas que a gente conhece de lá, né? A pastora Tem, não, a Grace, que você atendia, aí eu ainda mandou, falei com ela, a falei assim, Grace quem mandou. você vai Você querer? pode Você escolher. escolhe. Verdade, Olha que verdade. interessante, gente, eles tiveram como escolher, Verdade, né? é bem lembrado. Vocês podem escolher e tinha várias pessoas que você vê que a gente se for olhar, já tem essa... tem contato lá, né? Que a Tem gente contato, né? pode ir para lá. E assim, para mim é um privilégio muito grande poder ter ajudado eles nesse início, né, amor? Da gente ter ajudado eles. Mas deixa eles compartilhar um pouquinho desse eles, início. Né? Senão... Fala um pouquinho sobre esse início, porque vocês, como que foi que vocês tiveram essa ideia de ir para lá? Esse início e essa dificuldade que aí vocês acabaram não tendo esse apoio e depois Deus abençoou, porque é tudo Deus, né, que faz. E aí eu já vou agregar a pergunta também, né, assim, eu acredito que vocês chegaram, tudo bem, quando caiu a ficha lá, o medo, qual foi o medo até vocês se estabilizassem, arrumar trabalho, como é que foi? O Felipe tem experiência do primeiro dia de trabalho dele, só Deus, gente, conta aí. Como foi a gente ir para Portugal, foi por uma amiga minha, que ela trabalha com finanças e eu trabalhava aqui no Brasil. Eu trabalhava na área do recurso humano, sempre trabalhei nessa área. E a gente estava planejando para casar e ia comprar um apartamento. E eu fui lá nela para ela me ajudar a planejar financeiramente o que eu ia fazer. Só que na época a gente precisava comprar um apartamento e trocar de carro. E assim, não fechava a conta, pra gente era meio que impossível. E ela me ajudando, ela foi e falou assim, Paola, você já pensou em ir para Portugal? Porque ela tem família lá. E eu na hora falei, sim, não, eu até iria, mas pelo Felipe eu acho que ele não iria aceitar e tudo. Ela, mas conversa com ele, quem sabe? E eu fui, só que eu pensei, não, eu nem vou comentar com ele, porque isso ele não vai querer ir e tal. E quando eu comentei com ele, vamos, porque a gente aqui estava com a entrada para dar para o apartamento, só que aí começou a ter juros de não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos pegar esse dinheiro e vamos embora. E Deus vai trabalhando no nosso coração, né? Como elas tinham disse, né? O Felipe não vai querer mais. Quando eu assumi uma nova oportunidade do meu trabalho, era um objetivo meu, um sonho meu, na Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda. Quando eu assumi aquele cargo, eu falei, poxa, não é o que eu queria. Eu achei que eu chegasse aqui, eu estaria realizado. E não foi. E me bateu aquele sentimento. Eu falei, poxa, e agora? Não é o que eu queria. E agora? Eu com um plano de casar, com o nosso objetivo, e tudo dando errado, né? A gente tentou comprar um apartamento, a gente também pensou na questão de morar de aluguel. A gente chegou a comprar móveis para casa sem ainda ter a casa. Volta nesse assunto que vocês falaram, né? Vocês tinham a base de apoio de vocês aqui, já a casa, os filhos, a profissão de vocês, a gente não tinha o que a se apegar ali, né, naquele início. Então a gente falou, olhamos um para o outro e falou, a gente não tem nada a perder,
a gente somos novos, eu confio também muito na minha esposa, que é uma pessoa muito esperta, muito batalhadora, comigo em todas as horas, e não tive medo de tomar essa decisão. Não tinha o plano B, né? Só tinha um plano A para dar certo. E depois, lá na frente, eu fui perceber, né, que os meus planos e o dela estavam dando errado, mas estava dando errado para que os planos de Deus na nossa vida viessem a cumprir. E foi aí que apareceu vocês, a conexão com o pastor Misael, e foi tudo acontecendo. O interessante, amor, interessante para vocês é que eles são de Volta Redonda. E o sonho de quem mora em Volta Redonda, principalmente na parte masculina, é trabalhar onde o Felipe trabalhava, que é a melhor empresa da cidade. Aqui no ABC, o sonho de quem mora aqui na região do ABC é trabalhar numa empresa que monta carro, as montadoras, que é o sonho. Uhum. Já foi, isso é passado. Hoje, quem trabalha dentro da montadora sabe o que eu estou dizendo. Já foi. Quem, assim, grade antigo, tudo bem, consegue conquistar alguma coisa. Quem entra hoje, Felipe, é a realidade, já não ganha mais. Infelizmente, é uma outra realidade. E você trabalhar, você já estava estável lá. Quantos anos você estava de CSN lá? Ele estava lá 9 anos. 9 anos, ó. Ele abriu mão. Emprego? Eu saí do exército e entrei lá por indicação e fiquei lá 9 anos. Nossa. E estava numa E não era terceiro, né? Funcionário direto pela CSN, né? CSN. E o pessoal, quando eu falei, mas Felipe, mas por que você vai largar a mão? Você tá aqui numa área boa. Podia chegar quando precisasse sair cedo quando eu precisasse. Tinha uma total confiança com o meu líder, tanto que eu tô aqui tentando marcar um almoço com ele nessa visita aqui ao Brasil. E não fazia sentido para ninguém largar aquilo, né? Mas Deus já tinha colocado no meu coração que ali já não era mais o meu lugar e que ele tinha algo maior preparado para nós. E no meu trabalho, também, né? E no meu trabalho um pouco antes, eu já também era o braço direito dos donos. Né? E um pouco antes eles me deram um aumento, assim, muito bom. Muito bom. Tentaram te segurar, na verdade, né? Falou quanto que você ia ganhar lá, tudo, né? E eles tentaram me segurar, me deram um aumento muito bom. Mas assim, eu sou muito grata ao que eles fizeram, tanto a minha empresa, tanto a do Felipe, né? Os dois a empresa fez acordo pra gente ir embora, pra gente conseguir todos os direitos e tudo. E teve aquela situação também, né? Que a CSN, pelo Felipe ter muito tempo de empresa, então, né, o custo é grande, não quis mandar ele embora na data, a gente já estava com a passagem comprada. E chegou a data e a nossa passagem não era reembolsável. Então, para a gente marcar outra data, a gente teria que pagar uma multa. E o Felipe não conseguiu, a CSN não mandou ele embora, ele foi direto no chefão lá da CSN. Gerente geral da empresa. Gerente geral na empresa, e explicou toda a situação para ele, disse que a gente ia ter que ir embora, já estava com tudo planejado, eu já tinha pedido conta no serviço. E ele não mandou, nós perdemos a passagem que a gente ia, porque nós iríamos ir em novembro. E eles não mandaram ele embora. E a gente remarcou para abril. Foi para abril. E nisso a gente já não tinha nem mais de onde tirar dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu já não tenho mais de onde tirar dinheiro, porque assim, a gente indo para lá, a gente leva real. E então é 6 vezes mais, né? Então, assim, lá a gente não tem nada, não tem casa, não tem roupa, né? Nem escova de dente. Nem escova de dente. Então, assim, a gente tem que comprar tudo do zero. Então, a gente tentou poupar ao máximo para ter dinheiro lá. Sim. E nisso eu já não tinha mais dinheiro e consegui pegar esse dinheiro, era R$5.000 que eu precisava da multa para pagar uma nova passagem. E eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou fazer? E no meu trabalho, eles fizeram uma festinha surpresa de despedida. E o meu chefe veio, o casal, né, que era o meu chefe, veio com um envelope. E me entregou o envelope e falou, esse daqui é um presente para você. E isso que aconteceu, a gente não contou para ninguém o que tinha acontecido dessa multa, desse valor que a gente tinha que pagar. E ele veio com o envelope, e quando eu abri o envelope, tinha $1.000. Nossa. Que era equivalente a R$5.000. Que precisava, era o preço da multa. Deus cuidando. Deus cuidou em detalhes. Verdade. Eu lembro que a gente em ligação, eu e você, e aí você começou a desabafar comigo. Foi. E você desabafando, aí quando eu só ouvindo. Aí quando desligou o telefone, eu falei
falei com o Vanderlei, falei assim, amor, você não sabe da maior, eles estão maior dificuldade, vão pra lá, porque eu lembro que você falou assim, ó, a gente não vai cancelar, a gente vai assim mesmo, Aham. vamos ficar num hotel lá, É, e quando acabar o dinheiro a gente volta, porque a Uhum. passagem tem que comprar de ida e Sim. volta, né? Aí quando acabar a gente volta e seja o que Deus quiser. Eu contando pra ele, aí nós dois na mesma hora, falamos, mas a gente tem contato lá para ajudar eles. Aí na mesma hora você ligou, pastor Misael, Foi. eu mandei mensagem para Foi. pastora Grace, e aí os dois na mesma hora, não, só se for agora e não sei o quê. Aí quando eu contei para você, eu falei assim, agora é só você escolher quem que você quer. Verdade. Eu lembro E da assim, Priscila falando essa. E o essa pastor Misael, a família dele, o que eles fizeram pra gente foi assim uma coisa que até hoje a gente fica pasmo assim o que ele fez, né? Nós chegamos lá em Portugal, era de madrugada. De madrugada, Então, eu lembro. Pra ficar mais. Aí, pra gente encerrar a Aham. parte do Brasil, agora esquece essa Agora parte. Agora chegamos lá. Chegou, embarcou, avião. Quando vocês estão já lá nos ares, em cima do oceano, caiu a ficha. Tô chegando em Portugal. Caiu. Agora, como é que foi chegar, pisar lá no solo lá, a primeira vez? Eu sei que o Misael já Sim. estava aguardando vocês lá. Um paizão, Deus abençoe o pastor Misael, que ele vai assistir isso. Abraço. A gente Abraço, ama muito pastor. ele, a Adora. família dele, a irmã Dória. Família. A Beijão, família vocês são inteira. sensacional, viu? São. Não tem preço que pague que Não vocês tem preço. fizeram. Não. É verdade. Eu falei pra ele quando ele tava aqui, pra Uhum. Dória, tá? Que eu fui muito grato, agradeci. De coração, o que eles fizeram não tem preço, Não Paola tem. e Felipe, o que eles fizeram pra vocês. É uma dívida impagável. É. E a gente ama demais esse casal, é uma benção. Mas aí chegou lá, Misael, e aí, como é que foi? Agora, eu vou deixar até você ficar, porque agora tem que começar a perguntar como é que foi, as experiências, né? Não, e ainda foi uma experiência porque foi a primeira vez viajando de avião. Foi. E assim, a Não. 11 primeira horas vez, ainda, hein? 11 horas de viagem, Meu Deus. foi... As Primeira lutas vez dos dois. Foi dos dois. É. A luta foi até chegar no avião, né? E eu lembro ali, né, gente, como homem, a responsabilidade de tirar a minha esposa de casa, muito querida, admirada pelos amigos, pela família. Caçulinha, A ela caçula. a gente tem É. 10 anos de diferença, gente. Não então parece. você imagina, minha caçulinha. Casamos, indo para outro país, morar junto, aquele peso da responsabilidade. Eu lembro de eu olhar na janela do avião, lá no Rio de Janeiro, indo no sentido Lisboa, falar assim, o senhor me deu a vitória para chegar até aqui nesse avião. E lá, como que vai ser? Eu não sei nada, não sei onde que eu vou dormir ainda hoje, né? E Deus naquele momento me mostrou. Me mostrou, eu já voltando, já no Brasil, contando das bênçãos e vitória que ele iria me dar. Ou seja, ele não me mostrou as lutas que seria em Portugal, o que eu iria passar, mas já me garantiu que um dia eu iria voltar Tá acontecendo aí. e contaria os testemunhos das bênçãos e vitória que ele fez na minha vida, né? Então, a dificuldade foi até Vai chegar fazer naquele a avião. gente chorar, não, né? É. Vai borrar minha maquiagem. Você vê uma coisa interessante, Paola, né, e Felipe, né? Vocês saíram daqui com conhecimento, a Paola ela já cresceu no berço evangélico, Sim. né? Sempre teve uma instrução. E assim, que é algo que me chama a atenção, porque vocês saíram com um princípio. E a Europa, a gente sabe que é muito difícil você ficar firme lá, entre aspas, tá? Porque quem tem Cristo, quem realmente tem Cristo e entende o plano de Deus, ele jamais, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai voltar para trás e vai negar o nome do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que foram para a Europa, até no Portugal, chegaram lá, hoje a gente acompanha, se perdeu, não quer saber mais de Cristo. A gente vai chegar nisso, porque vocês foram para lá. A gente vai E chegar nessa parte. vai, amor. A gente então, tá mas é que eu tô chegando no vendo- avião. É que eu tô deixando claro pro pessoal aqui, porque você tá vendo que o Felipe tá falando muito o Sobre nome do Deus. Senhor, o nome de Deus. Isso é bonito, isso é lindo, amor. Lindo Você demais, testificar nossa. o nome do Senhor. A todo momento ele tá falando, então Sim. quem já vai identificar que ele é cristão, mas como será isso lá? Vai lá. Aí Chegaram chegou. lá, E bora E lá. a luta foi até chegar no avião. E desde que depois que a gente chegou em Portugal, tem as dificuldades normal, mas a gente não sentiu aquela mudança, aquele peso, aquela dificuldade. Verdadeiramente Deus estava em tudo ali, né? Então o pastor Misael acolheu, a gente recebeu de tal forma que a gente não parecia que estava em outro país, a gente parecia que estava só em outra cidade, só estava morando em um lugar diferente, uma cidade diferente, a gente não sentiu o peso de estar em outro país. Então
tivemos uma facilidade muito grande em se adaptar ali no início ali, e tivemos experiência de trabalho E ainda só ressaltar que o pastor Misael não conhecia a gente, ele Não só conhecia. conhecia a Priscila e o Vanderlei. Então, assim, a gente... eu já tinha visto ele no seu casamento, mas eu nem lembrava dele. Ele orou pela aliança Ele nossa de foi, casamento. Eu não, Ele orou. e eu não lembro dele no casamento. Não Você era novinha, Eu era né? novinha, né? Não tenho aquela lembrança. Verdade. E uma das coisas também, porque lá em Portugal é muito difícil você conseguir alugar casa, que lá nós chamamos arrendar casa, né? E nós já fomos com casa que ele arrumou pra gente, ele filmou. Vocês foram direto pra casa, direto né? pra casa. Olha E isso, ainda, gente. e ainda Deus purinho. por ser difícil, né? Ainda mais por ser brasileiro, a gente estava chegando. Ele falou pro dono da casa que a gente era filho. Tanto Olha que só. hoje em dia a gente tem amizade, né, com ele. Ele disse: o pastor Misael falou pra mim que você era filho dele. E Que realmente legal. hoje em dia virou como se fosse, né? Porque ele até sempre cita como se a gente fosse filho. Mas antes ele não conhecia a gente. E quando nós chegamos lá, as filhas dele levou a gente nos lugares para mostrar aonde a gente ia precisar. A gente teve que comprar roupa, né, de Emprestou cama. Eu lembro Carro. que eles levaram vocês numa loja pra comprar Foi, as roupas. Não, e uma das coisas que mais me impactou foi porque nós não tínhamos chip, né? A gente não tinha Foi, chip de verdade. lá. Então a gente perdeu literalmente o contato de falar com as pessoas. A E gente não sabia nem o caminho de voltar para casa. a gente não ia dormir, sabia assim, né? voltar para casa, porque não tinha internet. A Dora, que é a esposa do pastor Misael, deu o celular dela. Pra deu o gente usar celular GPS pra gente usar o pra voltar GPS. pra casa. E hoje em dia, quem que vai emprestar o celular, né, pra É. você? Ela deixou o celular O celular dela e o com carro. a O carro que a gente. gente tava no início, ele foi É. do pastor Misael, deixou com a gente uns 3, 4 dias até a gente O carro comprar o também. O nosso. carro também. Puxa Nossa. vida, que legal. Hein? Aí as Olha como pessoas- que Deus cuida. Tá É. vendo? A gente confiou, vencemos as diversidades lá do Brasil, abrimos mão das propostas que fizeram pra gente, porque a gente confiou que tinha um propósito maior na nossa vida aqui em Portugal. E ao longo, nesses pequenos detalhes, a gente vê a mão de Deus em tudo, né? O cuidado. Então, às vezes a pessoa, e aí, Felipe, como é que tá em Portugal? Como é que é? Às vezes até difícil um pouco falar. Para mim foi muito fácil, foi muito gratificante. As dificuldades que apareceu, a gente conseguiu vencer facilmente, porque a gente estava sempre... Eu lembro quando eu pensava em desistir, eu me sentia cansado, frustrado e alto, eu lembrava do dia do avião. Deus falando, não, um dia você vai voltar e vai dar o testemunho das bênçãos da vitória que eu fiz. Então, eu me apegava naquilo, eu falei, eu vou passar isso, eu vou vencer isso. Isso é só um momento, que Deus já preparou o final para mim, para nós, né? E esse podcast está sendo um barco, né? Porque vocês vão compartilhar com Sim. pessoas que vocês conhecem e eles vão poder estar ouvindo a Sim. respeito daquilo que aconteceu na vida de vocês, né? E assim, aí entrando na questão espiritual, eu lembro que eu falava com o Mandenê assim, falava assim, nossa, porque a minha irmã cresceu na presença de Deus e tudo, só que ela não estava tão assim, firme assim, ela ia, mas não estava firme, e o Felipe estava começando. Aí eu falava assim, agora vai chegar lá, já era eles, porque assim, a minha preocupação, primeiramente, é Deus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Que adianta morar nas melhores cidades, ganhar os melhores salários, mas não ter Deus na vida? Então eu dizia com o Mandenê, eu falei assim, amor, agora eles vão para lá, já era. Agora a igreja para eles, se aqui no Brasil eles mal estavam indo, imagine lá. Só que Deus trabalhou de uma maneira inacreditável, porque o mesmo pastor Misael que ajudou eles fisicamente, ajudou eles também espiritualmente. Isso é lindo, né? A primeira Bíblia que eu ganhei, que eu me emocionei muito, foi da pastora Dora, o pastor Misael que me deu. Eu lembro um dia a gente saindo da casa dele, ele, peraí, Felipe, tem um negócio para trazer para você, para te entregar. E eu fui lá e me entregou a Bíblia. E eu não entendia muito, eu comecei a chorar de alegria e senti uma paz muito grande, né? Quando eu peguei a Bíblia. E nem eu entendi. Falei, poxa, por que eu tô feliz? Por que eu tô chorando de ter recebido a Bíblia, né? Mas era já Deus vendo ali que o propósito dele na minha vida já estava se cumprindo, né? E depois disso, eu continuei caminhando. Também veio o meu batismo nas águas, também veio acontecer Você lá se em batizou Portugal. lá, né, Se Felipe? batizou lá. Tive o privilégio de poder me batizar lá em Quem Portugal. batizou você?
Foi no ministério, o pastor estava de viagem, o pastor Misael estava de viagem a trabalho, foi um outro pastor que... Mas pela Madureira. Pela Madureira. pelo Pela nosso Madureira, campo. é. Foi pelo nosso campo. Foi. Foi o Campo Madureira, não foi o pastor Misael, pois ele estava de viagem, mas ele Deixou alguém responsável lá. responsável Que hoje por nós fazer o temos batismo. lá, né? O pastor Marcos, Pastor que, Marcos. que pastoreia a nossa igreja lá, né? Que, diga de passagem, é uma igreja muito abençoada, ligada aqui ao nosso presidente, pastor Adelino, que tem abençoado o ministério lá. E foi batizado com o Espírito Santo também. Foi Também. também na igreja, o pastor Misael, já no final do culto ali, a gente devia estar em 6, 7 pessoas. Eu estava passando uma luta assim muito grande, né? Aquela caminhada, né? Porque a gente entende do lado espiritual que o inimigo não quer que a gente avance e vence, né? Então entendi que aquele ali era uma situação espiritual. Tava os 2 carros quebraram, a gente precisa muito do carro para se locomover para os trabalhos lá, né? Os nossos 2 carros quebraram e eu estava planejando já de comprar um carro mais novo e os 2 quebraram, aquilo ali me frustrou muito, porque ia criar uma dificuldade para ir trabalhar e o meu plano de comprar o carro eu tinha ido por água abaixo, né? E eu estava muito, assim, dentro da igreja, assim, o pastor Misael me deu muita oportunidade ali no início. E Deus falou muito forte no meu coração também. Falou, você pode ter perdido o controle, você pode ter se perdido, mas eu não perdi o controle ainda está nas minhas mãos, Ele não né? perde. E foi muito forte. Ele no culto ali, eu falei, nossa, estou todo quebrado hoje, não estava conseguindo dar um glória a Deus, não estava conseguindo dar um aleluia, estava ali só quebrantado ali dentro, né? Estava me sentindo vazio, né? E Deus naquela hora, eu precisava que você chegasse a esse ponto, eu precisava que você ficasse vazio para que eu enchesse de mim você. E é muito forte esse testemunho, viu? Muito forte, muito bom. E você vê que dá, né? Para a pessoa, ela tá num outro país, um país totalmente... Nós vamos fazer essa pergunta, a gente sabe que a igreja lá não é brincadeira, mas dá. Para você estar num país onde tem a abundância financeiramente, né? Porque quem trabalha lá realmente, a gente sabe que o retorno é bem diferente da realidade aqui do nosso Brasil. Aí ele está finalizando. Mas é isso mesmo. No final da ministração, ele falou que quem não tivesse sido batizado, o Espírito Santo que recebesse o batismo, né? Então, naquela hora, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e fui batizado com o Espírito Santo e foi uma comoção toda ali, porque todo mundo viu desde o início até aquele momento ali, né? A minha busca, o meu anseio, né? E o pastor fala e se alegra muito, né? Que hoje em dia, nos tempos de hoje, as pessoas não têm buscado tanto o batismo com o Espírito Santo, né? E ele viu que a minha busca foi algo muito rápido, esse batismo, ele falou que com certeza Deus tinha um propósito na minha vida, né? E ali numa igreja simples, um momento simples, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que lindo, né? Para vocês verem, eles foram para lá, para Portugal, com o objetivo de crescerem financeiramente, de terem ali a independência deles, qualidade de vida, e chega lá, eles vão ter um encontro com Deus, Felipe batizado pelas águas, batizado com o Espírito Santo, e hoje o Felipe lá é obreiro, numa igreja muito abençoada, ele é obreiro na casa do Senhor. E a Paola, que ela já é o inverso de mim, eu gosto de falar, de aparecer, ela já é mais tímida, tanto que foi até difícil, ela, manda, mas eu participar do podcast, ela é mais tímida. Briga. E ela lá se desenvolveu, que ela participa do Ministério de Louvor, porque ela canta muito, gente, eu sou uma taquara rachada, mas ela tem um dom do louvor, e ela hoje lá faz parte do Ministério de Louvor. Então, assim, quanto Deus abençoou vocês na questão financeira e na questão espiritual, né? Sim. E hoje eu entendo que a nossa ida lá para Portugal não foi só por conta de financeiro, foi realmente preciso a gente sair daqui para levar, e foi um tratar mesmo com o Felipe, porque a mudança dele foi uma coisa assim que quem conhece ele fica surpreso hoje em dia pela mudança dele, né? E graças a Deus a nossa vida lá do jeito que a gente saiu daqui,
E o jeito que nós estamos lá é Deus mesmo, não tem outra explicação. Muito bom. É, tremendo. Foi E agora tremendo. sobre os perrengues na questão do trabalho, porque, gente, a minha mana, que esse cabelo loiro, essa cara de Paty, ela chegou a trabalhar de colher morango, né? Foi. Olha isso, gente. Só não pode contar a parte engraçada. Não. A parte engraçada. Essa É pra no contar, off. é pra contar. O primeiro trabalho foi do morango ou o restaurante? Morango. Foi o restaurante. Não, foi o morango, depois foi o Morango, restaurante. Porque assim, quando a gente vai pra lá, a gente não faz ideia do que a gente vai trabalhar, né? Quer trabalhar, precisa trabalhar. E assim, uma das coisas que eu saí daqui, sempre trabalhei aqui na área administrativa, e eu pensava assim, eu vou chegar lá, eu vou pegar qualquer trabalho, vou trabalhar de faxineira, vou trabalhar... Só que, gente, quando você chega lá, você vê o que é um trabalho, e lá eles trabalham muito. Assim, eles são... Parece que a vida deles é trabalho mesmo. E o brasileiro é um pouquinho mais nocego para trabalho, dá uma enrolada. E eles não, por exemplo, a carga horária é de 8 horas de trabalho, eles trabalham 8 horas e meia. Eles trabalham muito. Então, aí falaram assim, não, tem um trabalho para você colher morango e tudo, vamos lá e tal. Esse foi o morango do amor, É. moranguinho, de Falei, boa. gente, o morango, né? Eu falei, vamos embora. E quando eu cheguei lá, assim, ainda catar o morango ainda, num sol ainda, era na época do verão, um sol de rachar. E quando eu cheguei lá, eu vi umas senhorinhas de uns 80 e poucos anos catando morango e elas dando um banho na gente. Foi eu e a filha do pastor Misael, a Kedma. E a senhorinha catando morango e tem um jeitinho pra pegar o morango, não é só assim. E eu não conseguia nem tirar o morango, eu destruí os morangos tudo. Aí os morangos. Tava dando prejuízo pra Eles eles. estavam Vai chegar a comendo. conta lá agora. Eles estavam comendo, elas Gente, olha, estavam eu nunca vi um comendo morango tão bom na minha vida. Era um morango, acho, desse tamanho assim, docinho, docinho. A gente catava 3, comia 1. Ainda Meu o morango Deus. ainda foi assim, relativamente tranquilo. Aí catamos o morango e depois ele falou: agora vocês vão ir pra catar os alface e limpar a horta. Gente, era literalmente cavar com a mão. Meu Deus. E aí a gente tinha que ficar de joelho, pegando assim as plantas assim com a mão, gente. Aquilo ali começou a me dar um monte de bolha assim na hora, porque é umas plantas muito fortes, né? E era a minha mão, eu ainda tenho uma foto lá, eu saí de lá. Era para trabalhar a gente de 8 às 5. Quando foi meio-dia, a Kedma falou: Paola, a gente não precisa disso, vamos embora. E ela é engraçada, né? E ela é engraçada. É. Só que o bom disso que a gente ria da situação. Por mais que fosse difícil ali, era um sol de rachar. E a gente ainda comeu, parou para almoçar, a gente levou uma marmita, não tinha nem onde esquentar a comida, a gente comeu marmita fria. E a gente, quando deu, acho que 12:30, ligamos pro Felipe, falamos: vem buscar a gente. Ele, mas já. Fez igual a mãe do Cris. O marido tem 2 empregos. Não preciso saber. Aí quando foi 12:30, ele já foi buscar a gente. E assim, realmente, nessa área aí não dava. Era impossível. Catei aqueles morangos lá, mas depois não voltei pra lá. E o próprio dono do lugar, era um português, falou com a gente: eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. E ele viu que ia dar prejuízo pra ele. Uma que a gente comia os morangos. E outra que a senhorinha de 80 e poucos anos, enquanto elas catavam 20, a gente catava 3. Então, a gente... E depois disso, conseguimos no restaurante, né? Eu consegui no restaurante, me contrataram para trabalhar. E quando eu tava lá, surgiu uma oportunidade pro Felipe também trabalhar. E eu nunca trabalhei com isso também, né? E assim, foi realmente difícil. Eu falo que eu nunca senti uma dor na perna igual eu senti trabalhando no restaurante, porque a gente entrava, acho que era às 11 da manhã. Às 11 da manhã, aí até às 3 da tarde para almoçar. Vocês dois estavam Os trabalhando lá? dois Sim. juntos. E parava para almoçar e depois voltava às 5, né? Isso, e depois ia até E restaurante até fechar. o restaurante fechar. Como a gente estava no início ali, os horários ruins, as escalas ruins, vinha tudo pra gente, né? As folgas de domingo a gente não tinha, Não final de tinha. semana e tudo mais. Aquilo ali foi
foi desgastando ali, né? Era um dinheiro bom também, assim, que entrava, mas era um serviço muito desgastante. A gente não tava tendo folga, aproveitar ali também o Portugal, aproveitar ali as coisas também, né? E lá eles têm muito hábito de comer fora. Eles têm muito esse hábito de comer fora. Então, assim, o movimento é muito grande nos restaurantes. Porque eles sempre vão comer fora. E o restaurante não parava. Era o tempo inteiro gente lá no restaurante. Saía um, entrava outro. E era muito cansativo. O meu pé, eu chegava em casa, por mais que eu estivesse tão cansada, a dor no pé era tão grande que eu não conseguia dormir por conta da dor no pé. Porque era muito forte a dor. E o Felipe também trabalhava, né? Eu trabalhava como atendente de mesa e ele trabalhava lavando prato na cozinha. E a gente não tinha documento no início, esse período, então a gente trabalhava no restaurante, era o trabalho que dava para trabalhar sem a documentação. E eu era uma pessoa muito orgulhosa, né? O homem às vezes tenta ser muito orgulhoso. Eu falei, poxa, trabalhava na CSN 9 anos, trabalhava numa sala de inspeção, no escritório, e agora eu vou lavar prato, mas Deus já estava trabalhando dentro de mim já, porque sempre que eu passava uma situação complicada, que me desafiava, me fazia sair da zona de conforto, eu lembrava da promessa que ele tinha feito dentro do avião. Eu falei, isso daqui vai passar, isso daqui é só um momento. É só a trajetória até que a promessa venha a se cumprir. Então, eu fazia aquilo com o maior gosto, com a maior alegria. E a Paola falou, olha, a gente, quando sai o documento, a gente tenta buscar coisa melhor e tal. Aí eu fazia tão com gosto, tão grato com aquilo, com a oportunidade. E não senti o peso, né? Talvez se fosse no Brasil fazer um trabalho, todo trabalho é digno, né? E talvez me incomodaria. O Felipe lá de trás talvez não queria, não aceitaria, né? Eu não aceitei no maior gosto, fazia no maior alegria, no maior vontade. A gente ficou ali um mês e vi também que era um trabalho que estava desgastando a Paola também. Paola, essa aparência dela, e lá os portugueses não tá acostumado tanto assim com as mulheres tão vaidosas assim, então chamava muita atenção. Eu falei, não, pô, vou buscar outra coisa e a gente sai daqui. Eu conversando com esse amigo meu, cortava meu cabelo lá também, que ajudou a gente também a conseguir a casa junto com o pastor Misael. Eu conversando com ele, falei, poxa, o trabalho lá tá legal, mas para Paola não é um trabalho muito bom, saiu o documento aí, eu já vou procurar ver outra coisa. E eu falando isso, ele só olhando. Eu terminei de falar, ele, vou ligar aqui agora para um amigo meu. E ele ligou, falou, James, tem um rapaz bom aqui, gente boa, eu assino embaixo, eu confio, tem um trabalho aí para ele. Não, tem sim, fala para ele vir que sábado fazer entrevista, que eu arrumo para ele. Fui lá na fábrica, eu fiz entrevista com o dono foi lá e falou, não, segunda-feira você pode começar lá na fábrica, lá que eu arrumo para você. E uma das coisas antes também do restaurante, você vê que é sempre bom você ter uma boa conduta e você saber se comportar, porque assim, quando saiu, na verdade, a minha documentação, lá em Portugal, você tem a opção de você trabalhar, normalmente entra como temporário, né, com um contrato temporário, e, na verdade, todo mundo busca o trabalho efetivo, que você tem aquela estabilidade, só que isso é muito raro de conseguir lá, no início. E quando a gente entrou lá, eu sem experiência nenhuma na área, o dono do restaurante chegou para mim e falou assim, olha, eu quero te efetivar aqui. E assim, era o sonho de qualquer pessoa ser efetiva, porque depois facilita que você tá... Facilita muita documentação. Só que eu falei assim, se eu for efetivo aqui, eu vou acabar me acomodando e eu não quero isso. Ele chegou eu ainda falei assim, mas nós só temos um carro e o meu esposo já conseguiu um trabalho na fábrica. Eu dou um carro para você, eu te dou um carro e você fica aqui, trabalha com a gente, tudo, mas isso é muito importante também, porque, infelizmente, os brasileiros têm uma má fama fora do Brasil, né? De não trabalhar muito bem, e por isso que a gente sempre tem que saber se comportar, sempre trabalhar direito, porque onde nós passamos, nós deixamos, assim, caso acontecesse alguma coisa, eles sempre falavam, a porta estava aberta aqui. E isso também foi muito bom, porque a gente saiu de lá, mas com aquela sensação de se não desse certo, a gente teria de novo aquele emprego ali, né? Isso foi muito importante também, né? Tanto para mim quanto para o Felipe, né? Eu fico até, assim, eu imaginando, não sei se é isso mesmo, porque
Eu imagino que quando um brasileiro vai para um outro país, igual muitos estão indo para Portugal, muitos mesmo, eles vão, mas quando chegam lá, aqueles que não vão com o emprego já preparado, eu imagino que o medo é tão grande, né, amor, que quando eles chegam lá naquela terra nova, o primeiro trabalho que aparece, fala, é esse mesmo que eu vou pegar, porque o medo... porque paga em euro, aqui é real, lá é euro, então assim, um medo de não conseguir o trabalho, então o que aparece, se manter lá, né? o que aparece você acaba tendo que pegar mesmo, né? Igual isso, não tinha necessidade da gente ter, porque a gente levou o dinheiro, não tinha necessidade da gente ter passado por isso, só que eu acho que foi importante a gente passar. Uma que, eu lembro quando a gente recebeu o nosso primeiro salário, né? Ela deu ainda em nota pra gente. E aquilo ali, uma das coisas que realmente é real isso lá. Porque aqui eu lembro que, tipo assim, a gente recebia o salário e às vezes a conta não fechava. Lá a gente recebeu o primeiro salário e a gente conseguiu pagar as contas. E eu falei, caraca, Felipe, sobrou. Eu falei, ainda assim, comeu um monte de coisa gostosa, né? Porque eu lembro que ela falou pra mim, mano, eu fui lá. Comi em restaurantes. E eu falei assim, ali foi o nosso primeiro impacto ali, né? Falei, nossa, no primeiro mês a gente teve essa dimensão, assim, da força do euro, né? A força do poder de compra. Do europeu, né? Eu falei, amor, primeiro mês, né? O primeiro pagamento nosso, falou, imagina daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que a gente já não vai estar, né? Foi um choque de realidade muito grande. A gente saindo do Brasil, a Paula tinha um bom emprego, eu também tinha um bom emprego, e lá, assim, a gente não, mesmo aqui, a gente não teria a vida que a gente tem conquistado, que a gente já conquistou. Uma foi... Hoje, gente, eles têm 2 carros, um elétrico, um carraço. Que carro que é? Nem sei. É um Megane Tech. É um Megane Tech elétrico. E o outro é um Honda Fit 2007, todo teto solar e tudo. Já viajaram quantos países lá? A gente já foi para vários lugares na Espanha, né? Serra Nevada, Madrid, Sevilha, Paris, Londres. Olha isso, gente, 3 anos morando lá, né, amor? 3 anos. Com uma casa, eles moram numa casa top, que eles moram lá, é alugada por enquanto, mas pelo jeito que estão... Já vão comprar outra e vão comprar com espaço, porque aí quando a gente decidir ir pra lá, a gente vai ter onde morar. Então, olha só, moram bem, 2 carros top. E tem a motinha ainda? Não, a motinha foi embora, né? Então, tem 2 carros top, já viajaram para vários países, estão aqui no Brasil, que não é brincadeira, né? É caro vir passagem para cá, né? E uma das coisas também que impactou foi quando a gente mudou de casa, né? Nós conseguimos onde é a nossa casa e lá não tinha móveis. E aí eu lembro que aqui, pra gente comprar, a gente chegou a comprar um sofá e uma geladeira. Dividimos de 12 vezes. E utensílio assim cartão na casa da Mas aí é o que o Felipe falou, né? O poder do euro, né? Porque assim, é a realidade. Quando a gente fala, né? A gente não vai entrar em questão de governos pra gente até não ter dificuldade com o canal. Mas é a realidade. Só quando a gente fala disso, o país, o Brasil, a última reportagem que eu vi, é um dos países que o imposto mais alto do mundo é esse país aqui. E a gente viu algumas promessas aí falando que ia melhorar, que a gente ia comer picanha. Ontem nós fizemos um churrasco em casa, vocês viram lá que não teve picanha. O açougueiro falou lá, né? Falou, tem picanha. Tem picanha. Se você quiser comprar picanha, foi quanto tá o quilo da picanha? 60 e... Não, 80. 80 e alguma coisa o quilo da picanha. Nossa. E é uma coisa que o churrasco de vocês fazem lá na realidade. Só picanha lá. Só colocando voltando só um pouquinho, que você perguntou da moto, e eu conversando com o Felipe ontem, ele disse pra você que gosta de moto, lá na Europa não tem muito valor a moto. Por quê, Felipe? Por conta do frio, né? Muito frio lá. E o valor dos carros são bem baixos, bem acessíveis. A pessoa acaba optando pelo carro mesmo. Certeza. No frio. Com certeza. E geralmente quem tem a moto lá já tem 1 carro, 2 carros, tem a moto só para passeio no verão. Uma vez ou outra também, né? Uma vez ou outra. E hoje eles têm a carteirinha, não vou mostrar para eles não, mas eles têm a carteirinha de residência, gente. Eles são chiques, né? Não precisa mostrar. Eles têm aí até documento para você conseguir vir para o Brasil ou ir para outros países também. Se você não tiver residência... E é difícil conseguir?
Olha, hoje em dia, na verdade, nós fomos raízes, né? Nós fomos como turista, nós fomos aquele imigrante raiz, que nós fomos como turista e lá que nós demos entrada na documentação. Hoje em dia já não tem como ir mais. Hoje em dia, se você fazer isso, é um risco. Não consegue. Não Você consegue, vai na voltar, verdade. Você não consegue abrir conta no banco, você não consegue contrato de trabalho. Já tem que sair com a Hoje em dia você já documentação tem que daqui. sair Tem daqui. que sair Visto com de a procura de trabalho. que se visto de chama. procura de trabalho. Na nossa época ainda tinha, só que era muito pouco e era caro. Essa lei ela foi assinada tem o quê? Um ano e pouco que Tem assinou pouco essa lei. tempo, né? Tem. Que eu lembro quando saiu aqui o noticiário aqui. Então, aí, esse período, nós demoramos quanto tempo para conseguir a residência? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Nisso, a gente tem que ficar preso lá em Portugal, você não E consegue. como que é assim, para quem está assistindo e às vezes tem essa vontade de ir Sim. embora, ainda mais depois, eu acho que desse podcast, acho que vai Já ter vai. muitos brasileiros. Vai. Não, na verdade, Portugal... Só não deixe o contato de vocês para ninguém entrar. Me ajuda aí. Na Mas verdade- assim, só para dar uma orientação, por exemplo, se a pessoa quer ir como turista e lá tentar. Não Não faz. Não existe mais isso. Hoje em dia, para você ir para Portugal, você tem que dar entrada na documentação aqui. Não é difícil também. Mas se a pessoa fizer isso, tipo assim, vou como turista, chegar lá, não quero mais voltar para o Brasil. Ela pode tentar lá e conseguir? Não consegue porque ela precisa do NIF e do NIS, que é tipo Que tem que já vir daqui. Não consegue tirar mais lá. não consegue Não. tirar mais lá. Nossa. Aí com isso você precisa abrir conta no banco, o trabalho depende desses documentos. Se você for como turista, você não consegue tirar esses documentos e você não consegue abrir conta no banco nem trabalho. Fica inviável para você se manter no país. Na verdade, é até a minha empresa que eles precisam muito de empregados, a minha empresa. E, coitados, eles até tentam ajudar, mas a empresa não consegue contratar uma pessoa se ela não tiver o NIF e o NIS, que é como se fosse o CPF ou o RG. Tá. Então, se a pessoa for para lá, infelizmente tem muitos brasileiros que ainda tentam fazer isso, mas não dá, porque... É uma falta de informação, tá É, vendo? É bom Quer ir saber. pra Poxa, Portugal? eu já queria ir lá, vai que a gente gostasse e ficava lá já de uma não, mas vez. antes. Não, aí vocês... Tô zoando. Assim. Porque assim, eu atendi uma paciente, não vou citar nome nem nada por ética, mas eu atendi ela ia fazer uma viagem para Portugal. Eu já sabia que ela ia Sim. ficar para lá. E uma pergunta antes dela ir viajar, passear para Portugal, eu falei assim, se você gostar? Que eu falava, você tem vontade de morar lá? Ela falava, não tenho. Eu falei, mas se você for lá passear e gostar? Ela, mas isso não vai acontecer. Aí eu falei assim, sei que pensando comigo, né? Sabe de nada, inocente. Aí ela foi, viajou, passeou. Quando ela voltou e teve a próxima sessão, que é psicoterapia online, aí que eu sou psicóloga, para aquele que não sabe, aí ela falou assim, a gente vai morar lá. Assim, a gente foi, passeou, gostou, a gente vai preparar tudo e vamos mudar para lá. Aí eu falei assim, tá vendo? Eu já sabia, eu falei com ela, eu já sabia. Por quê? Porque às vezes quando a pessoa está tentando aqui no Brasil e vê que não anda, a pessoa se forma, a pessoa estuda, a pessoa batalha, o negócio não está andando, a pessoa fala assim, quer saber, eu vou tentar a vida em outro país. Eu acho isso tão bonito, amor. As pessoas que têm coragem de ir para um outro lugar, igual você fala que eu vim de Volta Redonda para cá, não foi fácil. Sim. Você tentar um outro estado, numa outra cidade, agora você imagina ir para outro país. Mas eu acho isso muito bacana, a pessoa tentar a vida e ir para frente, visionário, porque a vida é curta para ser pequena. Sim. Então, por que não tentar, né? E igual nós dois, nós fomos com o objetivo de financeiro, né? Mas o que eu acho impressionante, eu vejo muitas famílias indo para lá por conta de segurança, por conta de qualidade de vida, igual eu trabalho com uma que ela é brasileira e ela é faxineira lá. E ela tem aqui no Brasil, acho que umas 5 casas de aluguel. Só que ela falou, já teve vários assaltos, a filha na escola sofria muito, e ela foi para lá por conta dos filhos, para ter uma melhoria por conta dos filhos. Eu acho isso, assim, muito bonito, porque ela aqui tem uma renda muito boa, mas ela largou tudo para ter qualidade de vida em outro país. E lá muita gente vai para lá por conta financeira, mas tem muitas pessoas que vão para lá
por conta de segurança, educação, que é diferente, né? Segurança principalmente. Né? Segurança principalmente. Não é fácil. Você tem mais lá, vocês têm um governo que tem lei, né? E um governo que apoia isso, né? Ao contrário de alguns países, que o governo é a favor do preso, é a favor da droga. Tem muitos países que defendem essa situação, e aí fica uma situação muito difícil, mas a qualidade de vida lá é totalmente diferente, né? Muito. E a gente ter voltado pra cá, eu falei com o Felipe, nossa, a gente vai voltar mais grata ainda, né, amor? Já era grato. Tipo assim, nossa, da onde eu saí. Vocês estranharam assim, chegando né? aqui? Como é que foi o impacto na hora que vocês voltou agora pra vir passear, tudo? Na primeira, já conta a primeira Deu saudade? de descer. Conta, isso é importante. Do carro do Uber. A gente Quando vocês desceu, já tivemos tirando as roupas, né? Tava tudo de casaco frio, já teve que colocar uma calça, uma camisa mais levinha, porque o calor tava demais, né? E a gente desceu, o nosso voo foi cancelado, foi uma luta também. Isso porque chegou no Brasil. Nossa, A viagem de 11 horas... De 11 horas levou mais de um dia e meio. Chegou no Brasil. Não, porque tava com suspeita de bomba o nosso avião. Isso no Brasil. Isso, gente. Era para descer em Guarulhos, descemos em Fortaleza, ficamos 2 horas em Fortaleza, depois viemos para Guarulhos, não tinha voo para o Rio mais. Tivemos que dormir em Guarulhos, São Paulo, para só no outro dia pegar o voo para o Rio de Janeiro. E a gente, na hora de sair do aeroporto de Guarulhos para poder ir para o hotel, por conta da Latam, por conta da empresa do avião, né? E eu fui ao Uber. Você tá precisando de Uber, de táxi? Eu tô precisando do Uber aqui por conta da empresa e tal. Não, peraí que eu te ajudo. Você vai se hospedar na onde? Eu não, vou me hospedar no hotel tal. Eu cheio de mala despachada, as malas nossas, né? Não, deixa eu ver, eu te ajudo aqui. Eu, não, tudo bem. Ele foi me ajudando. Pô, Felipe, você falando onde você vai dormir, dando seu celular na mão do rapaz, você não sabe nem quem que é. Você tá no Brasil. Não, uma porque, na verdade, eu vi uns carros Uber parados lá e eu fui numa mulher que era Uber. Aí eu fui falar, Uber, ela falou, não, mas eu já tô esperando passageiro. Ela, olha, mas eu vou te dar um conselho, não pega Uber assim de porta. Chama pelo aplicativo, porque tá tendo muita cilada, muito golpe. Ela não faz isso. Espera, chama pelo aplicativo, porque é seguro. E eu ali, eu falei assim, meu Deus, ali eu já tive o primeiro baque. Chegou no Brasil. Porque aí eu falei assim, meu Deus. Aí quando eu vi ele conversando, ainda falando no hotel que a gente ia ficar, dando o celular na mão dele. Eu já entrei no Uber já preocupado, olhando para trás, ver se não tinha um carro seguindo, né, pra roubar nossa mala. Meu Deus do céu. Porque ele é aeroporto internacional, e pra você ver, né? Vocês falaram que vocês estiveram lá, já foram pra França, já foram pra Inglaterra, viaja lá e não tem essa preocupação. Não tem. Já tá dando quase 1 hora, Raul. Já quase 1 hora de podcast? Meu Deus, Deus. Gente, vamos para o encerramento já. Meu Deus. Aí fica o outro podcast nós vamos fazer. Vai ter que ter outros. Vai ter que gravar à sobre o que a distância. gente tava falando da pessoa ir pra lá, assim, eu vou ser sincera com você, eu aconselho mesmo aí, porque infelizmente até tem muitos brasileiros lá que não quer falar pra eles ir, porque Portugal tá com muito brasileiro, né? Só que tem trabalho, tem muita oportunidade para todo mundo lá. Porque tem gente que consegue, não quer que o outro consegue, né? Ou sai daqui com a mentalidade daqui do Brasil, né? Do jeitinho, né? Também, e lá, não, a gente tem que ir lá, tem que se adequar à cultura de lá e trabalhar. Tem espaço para todo mundo também. Então, assim, eu realmente aconselho, quem tem essa vontade, vai mesmo. Não é difícil, né, amor? Tirar o visto para ir lá para Portugal. Você tem que tirar o visto aqui no Brasil, no cartório, né? Como que fala? No consulado, né? No consulado português. E se preparar financeiramente também, né? Sabendo que a gente é o real e lá você vai precisar. Eu acho que para tirar, eu não sei muito bem, mas eu acho que para você tirar esse visto, você tem que comprovar que você consegue pelo menos se manter durante 6 meses. Então, eles fazem um cálculo. Você tem que ter, por exemplo, X euros para você se manter durante 6 meses, caso não consiga trabalho, né? Então, acho que você tem que tirar a documentação e comprovar que você tem renda para se manter. E no caso, que nem assim, nós temos vocês que são família lá. Sim. Se a gente alegar, não, temos família lá, a gente vai passar uma férias lá. Sim. Acho que não seria
tão Não, difícil assim, Não, né? Com o endereço, você dando assim um endereço, Não. aí eles devem confirmar também, A né? gente Se a emite pessoa um existe A lá, gente emite tudo. um A documento. gente Ah, pode tá. emitir o documento. Então, para e quem já tem família lá, contato, fica mais flexível. fica. Sim, sim, porque aí Boa. a gente tira esse documento que chama como que é? Agora eu não me Atestado. lembro. Não, Olha aí, boa informação. É. Isso E é uma pode ficar informação. quanto tempo? Seu assim, canal como tá 3 importante, meses. 3 hein, meses. meu amor? Tá 3 importante. Informação aí de primeira mão. Se turista, vocês, por exemplo, se vocês quiserem ir pra lá, você pode, como turista, ficar até 3 meses no país. Então, e tem que, igual, por exemplo, eles, no caso, para eles ir para lá, a gente pode emitir esse documento que a gente se responsabiliza por vocês, então vocês não precisam comprovar hotel nem nada. Agora, para quem não tem isso, você tem que comprovar onde você vai ficar hospedado, Ok. às vezes mostrar até a conta bancária, Isso. mesmo se você for como turista. Você tem que mostrar a conta bancária para ver se você tem condições de ficar. Agora, quem tem família ou amigo também que faça esse documento, aí não precisa. Aí a gente apostila esse documento e envia para vocês apresentar na hora da imigração. Agora, quem não tem que mostrar na hora a passagem de volta também. Você não consegue ir. Isso. Até tem gente que consegue, mas se você pegar como fala? Uma polícia, né? Sim, da imigração. Da imigração, ele faz você mostrar a passagem de volta. Nossa. Gente, vocês vão se inscrever no canal, porque em breve a gente vai em Portugal pela fé, né? Vai, com certeza. E vai ter não muitos, tá fora da realidade, não. é só se projetar. A realidade é essa. A grande casa é o nosso trabalho, o seu trabalho. Não, o meu mas eu falo trabalho, pra tudo, passear por Ah, enquanto. então, mas mesmo assim, eu tô falando pra passear mesmo, é a questão do achei que ele já trabalho. tava aqui falando em A gente morar tem, pra lá. nós temos nossos compromissos de trabalho, assim, e nós estamos em anos aí de uma grande tarefa, né? Que nós estamos no ano das eleições, temos a nossa missão aqui, tem muita coisa para acontecer. E a gente sempre quando Não faz um esquece das passeio... perguntas, hein? Tem que fazer, você vai fazer 5 perguntas para... 5 não, porque eu uso do tempo, amor. Tem que ser rápido. Não, Então e faz só, duas, só uma, três. e uma das coisas que a gente fala... Prepara quando aí, a gente filho, tem que faz- responder rápido, eu vou fazer a pergunta Quando a na gente lata. passeia lá, a gente sempre fala, ai, a Priscila aqui É, e gente, tal. as É, crianças fazer aqui iam vários adorar. vlogs. Uma que hoje em dia a procura de Portugal tá muito grande. Então a gente fala, nossa, a Priscila aqui mostrando conteúdo. Uma das coisas que a gente, para ir para lá, a gente se preparou também nisso, vendo vídeo de pessoas, né? Mostrando preço. Porque tem muita gente que tem essa curiosidade e a gente fica, nossa, a Priscila aqui vai bombar, porque ela vai mostrar os detalhes, Aguardem, mostrar tudo. aguardem. Então, vai ser bom. Então, bora lá. O amor de vocês dois, depois que vocês foram pra lá. Aumentou, amadureceu, né? Não, aí eu pra tá. ela e tá. ele pra você. Tá bem, tá bem. Aumentou muito. Hoje em dia, até quem tá lá, eu não sabe disso, que o casal lá, ou ele se separa, ou fortalece mais ainda, que tem muitos casos de casais que vão pra lá e se separam. O nosso caso se fortaleceu muito mais ainda, porque lá é eu e ele, só tem nós dois. Então, assim, eu preciso dele e ele precisa de mim. Então, o nosso amor lá aumentou muito. Então, a gente se apega um com o outro, um sempre conversa com o outro, tudo que a gente vai fazer. Então, em questão de relacionamento, melhorou muito. Essa pergunta eu já sei, mas eu vou perguntar para vocês ficarem sabendo. Vocês pretendem voltar pro Brasil? Não, só a passeio. Olha Só a aí, passeio. gente, para vocês verem o quanto lá é top, porque Só a eles não passeio. pretendem voltar. Agora, uma outra pergunta é que, para mim, a minha maior dificuldade de querer morar lá é o frio, porque eu não gosto do frio, sou do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo eu já sofro com frio, e a minha mana também eu sei que não gosta do frio. Como que você conseguiu se adaptar ao frio de lá? Olha, foi difícil. No primeiro momento eu passei mal lá por conta do frio. E olha que nós chegamos lá, nem era no pico do frio, mas já comecei a passar mal. Hoje em dia o que salva a gente é lareira, porque na nossa casa tem lareira, então a gente é lareira, roupa térmica. Lá em Portugal é muito frio, mas assim, é questão mesmo de adaptação, né? Igual a gente acorda lá, alguns picos de Portugal neva, mas a nossa cidade onde a gente mora não neva. Mas assim, é um frio e chega a ser ainda muito vento, né?
Então, mas assim, tudo é questão de adaptação. Eu nem sabia que eu estava tão adaptada que quando eu cheguei aqui no Brasil, a minha voz, né? Eu senti muito que a poluição aqui, eu tive que usar o UPA daqui, porque passei mal por conta do clima e da poluição. Então, isso foi um baque, mas isso você também tira de letra, depois você acostuma, né? Tem roupa térmica, as roupas de frio lá são bem mais protegidas do que aqui, né? Então, acostuma. Então, bora lá, bate É e volta, isso aí, que vamos a lá. hora já se foi. Que é pergunta Deus, bem eu rápido. Família. Sempre acho que é o ponto fraco de todo imigrante, né? É uma decisão difícil que a gente toma e deixar tudo para trás, né? E não é fácil. Agora a gente está aqui em São Paulo, está aqui perto das crianças, está perto de vocês. É uma alegria muito grande poder estar perto da nossa família, né? E quando a gente sabe daqui a pouco a gente está voltando, já não tem essa recepção, essa caloridade, essa confiança de estar em família, gente. É o ponto mais fraco nosso de todo imigrante, estar longe da família, né? É algo que a gente também precisa se adaptar e aprender, que nem eu perdi meu pai há pouco tempo também, e eu vi que depois da morte dele, a vida continua. Eu precisava fazer as coisas, decidir as coisas, e é assim, apesar da distância, da dificuldade, da saudade, a gente precisa continuar. Eu construir a minha família também, né? Então, é a escolha, a decisão difícil que a gente tem que tomar e aprender a conviver. Deus é o princípio de tudo, creio que para todos nós. Sempre, como já iniciei o podcast aqui, eu só sei que tudo isso foi possível porque Ele permitiu, Ele quis, Ele fez. Foi Ele que abriu a porta, foi Ele que prosperou, foi Ele que multiplicou, foi Ele que deu sabedoria, deu capacidade, e sem Ele nada disso seria possível. E mesmo vivendo tudo isso, viajando pelos países e conquistando tudo que eu conquistei, eu não troco Deus por nada, porque um dia eu tive a oportunidade de estar no altar, lendo a palavra de Deus, de frente para o púlpito. Não tem Torre Eiffel, não tem Big Ben, não tem London Eye, não tem Madrid, Santiago Bernabéu, que seja mais bonito, me alegra mais meu coração do que estar na presença de Deus. É o princípio de tudo. Muito bom, parabéns, Felipe. Eu sei que o dia de amanhã não pertence a gente, pertence a Deus, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Futuro. O que você espera? Se Deus quiser aumentar a família aí, é o que eu mais anseio. Ser tio? Trazer os priminhos aí para Sofia, para o Benjamin, para Micaela e também para Júlia. É o que eu mais anseio agora para o futuro. Parabéns. Tudo de bom. É isso aí. Gente, gostaram desse podcast? Muito top, né? Dê o seu like, compartilha, se inscreva no canal e muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a vocês. Top. E quem quiser também que fale, que a gente faz live de longe, né? Sim. Quem tiver curiosidade de alguma coisa também, fala. Bacana. Compartilhe e se inscreva no canal. Ai, muito bom. Vai vendo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.